Daniel, o quarto dos profetas maiores do Antigo Testamento, desempenha o papel central no livro que leva seu nome, sendo um profeta notável. As informações sobre sua vida se restringem ao conteúdo desse livro. Ele era um israelita de nobre ascendência real e foi levado como cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor por volta de 605 a.C., durante o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Na Babilônia, Daniel, acompanhado por outros jovens de qualidades semelhantes, foi educado para servir o Império Babilônico, aprendendo a língua e a civilização dos caldeus. Entre seus companheiros estavam Hananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. Seguindo o costume babilônico de atribuir nomes relacionados às divindades, Daniel também foi renomeado como Beltesazar. Apesar de o rei da Babilônia desejar que eles se alimentassem das iguarias do banquete real, Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, possivelmente devido a conflitos com as regras alimentares do Antigo Testamento de Moisés. Consequentemente, Daniel discutiu sua decisão com o chefe dos eunucos, a quem Deus fez propenso a favorecer Daniel com graça e misericórdia. Foi então estabelecido um acordo para que Daniel e seus 3 amigos consumissem apenas legumes e água durante 10 dias. Ao final desse período, eles foram comparados com outros jovens que haviam se banqueteado com as iguarias do palácio, demonstrando um estado de saúde mental e físico notavelmente melhor. A Bíblia relata que Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento, inteligência e sabedoria abrangentes, enquanto a Daniel também foi concedido entendimento de visões e sonhos. Ao término do período de treinamento definido por Nabucodonosor, os jovens foram apresentados ao rei, sendo notados por sua excepcional capacidade. Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram destacados diante do rei, que os submeteu a diversas perguntas, abrangendo vários campos do conhecimento e da sabedoria. Eles se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. O profeta Daniel ganhou reputação inicialmente interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor havia tido um sonho que lhe deixou perturbado e, convocando os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, pediu-lhes que revelassem não só o significado do sonho, mas o próprio conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para que revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através de divina revelação, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei, bem como a sua interpretação, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. Impressionado com o que aconteceu, honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando-o como o governador de toda a província de Babilônia, além de principal governador de todos os sábios. Após a conquista da Babilônia por Dário, ele prontamente reconheceu a habilidade e capacidade do profeta Daniel. Designando 120 governadores provinciais, Dário também selecionou 3 homens para supervisionar esses governadores, sendo Daniel um dos 3 escolhidos. Entretanto, o profeta Daniel logo se destacou entre os supervisores, o que levou o rei a considerar colocá-lo no comando de todo o império. Isso provocou inveja entre os governadores e outros supervisores, que começaram a planejar a queda de Daniel de sua posição. Como não encontravam fundamentos para acusá-lo, tramaram uma conspiração que desafiava a lei de Deus e colocava Daniel em uma situação difícil. O plano envolvia persuadir o rei a decretar que, durante 30 dias, todas as orações fossem dirigidas exclusivamente a ele. Qualquer desobediência resultaria em ser lançado na cova dos leões. No entanto, Daniel não se abalou com tal decreto. Como sempre, o profeta continuou a orar 3 vezes ao dia em seu quarto, de onde as janelas tinham vista para Jerusalém.
Os conspiradores vigiavam Daniel e, ao testemunharem suas orações a Deus, correram para informar o rei. Ao ouvir sobre a transgressão de Daniel, Dário ficou profundamente entristecido e fez esforços para salvar Daniel até o fim do dia. No entanto, os conspiradores asseguraram a execução do decreto, levando à colocação de Daniel na cova dos leões. Naquela noite, o rei foi para casa, jejuou e passou uma noite inquieto. Ao raiar do dia, Dário apressadamente dirigiu-se à cova dos leões. Com ansiedade e uma voz entristecida, chamou pelo profeta Daniel próximo à cova. Ouvindo o chamado, Daniel respondeu que Deus havia enviado um anjo para selar a boca dos leões. O rei ficou imensamente aliviado e ordenou que retirassem Daniel da cova. Em contrapartida, Dário decretou que aqueles que conspiraram contra Daniel fossem lançados na cova dos leões, juntamente com suas famílias. Para concluir, o rei emitiu um decreto que inspirava temor e reverência ao Deus de Daniel. Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus mesmo que isso custasse sua vida. Ele também nos mostrou como é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo.